em que ponto você chegou na pineal? Que você começou ali. Isso daí foi o seguinte. Que a pineal, o que eu tinha estudado, eu acho que a maioria das pessoas, é lá uma glândula, bota pra gente Reguladora aqui do sono, do né? sono, né? Basicamente isso. Ela fica ali atrás. Não, ali, a vermelhinha. Aqui. Atrás, né? Na parte. Se você for... Passo outra. A o outra outro tá mais... tá melhor para mostrar. Aqui, ó. Se você for localizar a sua pineal, coloca o seu dedo entre seus olhos. Que é o Vamos supor que terceiro fosse olho. possível aprofundar o dedo. Vamos supor que a cabeça fosse um bolo. Lá dentro. Lá dentro. Então é na altura dos olhos, aprofundando. E mais ou menos... Aqui assim. Aqui, ó. Aqui na moleira. Se você aprofundar a moleira, então aqui você chega na pineal. É tipo aquela batalha naval, né? Tem que ser aqui e aqui, dos dois lados. Na moleira assim. e aqui você encontra a pineal, né? Onde ela estaria ali. Isso daí, nossa, isso é uma longa história, porque é o seguinte, Que ele era pra mim era um regulador de sono. Ponto. Na época, eu estava no Instituto de Física, eu fazia um trabalho, um estudo sobre teoria de campo do DNA. Na verdade, eu estava tentando plotar a teoria das supercordas para fita de DNA. Entendi. E eu fiquei 4 anos no Instituto de Física, numa posição astrofit, porque era um terreno novo que eu estava abrindo, com a licença do então chefe da física matemática, que era o Elcio Abdala. E nós trabalhamos 4 anos com uma ideia, mas a gente viu que estava muito complexo, eu engavetei isso. Entendi. Não deu para concluir. Não deu para concluir. O que... Eu só fui entender o que eu fazia 20 anos depois. Bom, aí o que acontece? Nessa época, eu estava fazendo eu estava fazendo uma especialização em anatomia, com foco para a parte de cérebro, né? E naquela época eu estava dando aula no INCOR, no Instituto do Coração, de embriologia cardíaca para o pessoal da cirurgia cardíaca. E aí, vamos dizer assim, eu tive uma convivência com o professor Zerbini. Um grande cirurgião cardíaco. Ele foi o primeiro no Brasil que fez transplante cardíaco, né? Ele fundou o INCOR e tal. O que acontece é o seguinte, quando eu dava aula de embriogênese cardíaca, eu dizia o seguinte, olha, não se forma um coração sem a força do espírito, porque a embriogênese não existe sem alguma força que você imponha. E aí eu provava isso na termodinâmica. Certo. E naquela época o professor Zerbini estava hospitalizado na UTI, ele mandou me chamar. Falou assim, Sérgio, eu falei, professor, falei essas coisas, que era uma heresia, né? Falar. Não, ele falou para mim, não, mas eu gostei que você falou isso. E disse para mim assim, você sabe que eu não vou sair daqui, ele estava terminal. Mal. Quero que você dê 2 aulas que eu não vou poder dar, para você falar o que você falou. Eu dei as 2 últimas aulas do professor Zerbini, para falar que não se forma um coração sem a força do espírito e provar ali naquela matemática. Mas aconteceu o seguinte, eu estava saindo da UTI e ele me chamou de novo. Falou assim, bateu no meu nariz e falou, ainda vou assistir uma de suas aulas. Eu falei, se ele não vai sair daqui, se eu vou dar as aulas dele, como é que ele vai assistir minhas aulas? Acho que ele está meio delirando. Acabou o assunto. Ele faleceu, não é? E aí eu comecei a ter sonhos com ele. E no sonho ele me falava, você tem que estudar glândula pineal. Jura que foi a partir daí, Sérgio? Foi. Não, mas foi na realidade uma inspiração, não foi? Foi, Aí aconteceu o seguinte, eu estava na faculdade de medicina e bateu nas minhas costas, porque eu estava no café, o professor Juarez Ricardo, ele era titular da neurofisiologia. Ele foi quem traduziu o Luria do russo para o português. O Luria, aliás, que é o fundador da neuropsicologia, não é? E ele falou assim para mim, Sérgio, existe um abismo entre a psicologia e a neurofisiologia. Você precisa pesquisar isso.
E saiu. Falei, nossa, professor, muito me honra o senhor me dizer uma coisa dessa, mas aparentemente aquilo ficou, não é? Solto. Só que quando eu sonhei com o Zerbini me falando aquilo, que eu falei, nossa, mas isso daí tá no livro Missionários da Luz do Chico Xavier, tem um capítulo sobre pineal, que ele fala que é a glândula da vida mental, que é... Falei, gente, essa é a conexão entre a fisiologia e a psicologia. Entendi. Que o professor falou. Falei, pô, isso daí pode ser importante. Falei assim, mas eu tô no estudo de física, pesquisando o átomo. Eu não vou pro anátomo. Sim, anátomo. Aí eu tava na cidade, no centro da cidade, fazendo o quê? Fui na papelaria, eu fui fazer qualquer coisa. E encontrei duas professoras, a Ivênia Santos Prada e a professora Jussara, são anatomistas. As duas. Sérgio, você precisa estudar a glândula pineal. Aí eu falei, de novo isso? Os sinais cada vez mais Estão fortes. me perseguindo. Aí eu fui lá na anatomia e falei, eu vou estudar a glândula pineal. Foi quando eu comecei. Entendeu? Eu não... E por muitos anos, as pessoas me perguntaram, o que eu faço para desenvolver a glândula pineal? Esquece dela. Deixa ela. Desenvolva você. Porque se preocupa com você. Deixa Entendi. que ela vai. Hoje eu já tenho um pouco de pensamento um pouco diferente. Em relação a isso. Hoje eu penso o seguinte. Por exemplo, quando você sabe onde está seu braço, sua perna, e você exercita o equilíbrio, o movimento e tal, você tem um domínio, não é? Uma bailarina, para escrever, para tocar um piano, Então você tem um domínio. Isso se dá porque você desenvolveu a propriocepção, não é? Aí, hoje eu penso o seguinte, porque aconteceu uma coisa. Teve uma pessoa que desenvolve, um dia eu posso apresentar, a Maia. Falou assim, eu faço um ritual que eu pinto a sua pineal, igual o hindu faz. A entrada. Entrada. Mas é um ritual que a Maia faz. E de pineal. Eu falei, eu vou fazer esse negocinho. Se tornou amiga nossa, vamos fazer esse negocinho. E ela pegou, fez o ritual e pintou minha glândula. Foi a primeira vez que eu percebi a minha glândula pineal. Falei, caramba, eu nunca pensei nisso. Porque eu sempre estudei glândula pineal, mas nunca percebi a minha. Falei, caramba, porque tem um outro saber, né? Tem o saber do laboratório. E tem o do sentir. E tem o saber de você experimentar o sabor da laranja, né? Falei, caramba, eu não tinha pensado nisso, que pode existir uma propriocepção da pineal. Que se as pessoas souberem que existe a glândula pineal, que ela está na tua cabeça e que é um órgão à sua disposição, de repente isso pode te dar uma potência para alguma coisa. Aí eu falei, não, puxa, pera um pouco, então deixa eu repensar isso. Mas isso daí foi uma coisa assim, veja, eu estudo pineal faz mais de 30 anos. Isso faz o quê? Uns 4, 5 anos? Pós-pandemia, né? Pós-pandemia. Quanta coisa aconteceu pós-pandemia. Bom, aí eu comecei a sacar algumas coisas importantes. Porque na pandemia eu comecei a pesquisar o vírus do Covid junto com um grupo da imunologia lá da USP. A gente queria fazer alguma coisa, né? E aí acontece o seguinte, eu tinha feito um trabalho lá na física, junto ao grupo da física matemática, de calcular o comprimento de onda da onda mental. Qualquer tipo de onda? É porque existe, eu não sei se você sabe, mas tem um pesquisador inglês chamado Penrose, que ele trabalhou da Oxford, ele trabalhou junto com o departamento de anestesia, ele era chefe da física matemática, amigo do meu orientador da física, o Elcio. E ele, junto com o pessoal da física matemática, ele percebeu que existe uma onda que transita nos microtúbulos dos neurônios. Que interessante. Por quê? Porque esses microtúbulos são formados por tubulina alfa e beta. E a diferença entre a tubulina alfa e beta é um elétron. E esse elétron fica flutuando na luz do microtúbulo. Dentro do neurônio. Dentro do neurônio. Do neurônio. E esse microtúbulo por onde passam os neurotransmissores. É o trilho. Entendi. Onde passam os neurotransmissores. Bom, aí o que acontece?
Quando você faz anestesia, some a diferença de um elétron, some a onda mental. Aí o Perruzzi falou, então a atividade mental está ligada à consciência, está ligada a essa onda. Aí ele chamou de onda mental. Onda mental. Aí nós calculamos o lambda, publicamos no Physical Letters. Entendeu? Entendi. Aí isso ficou importante porque o Perruzzi acabou ganhando o prêmio Nobel. Foi, exatamente. Ele ganhou por isso, não? Não foi por isso, não foi por isso. É tá. como, mas né? ele foi ficando famoso. Foi esses anos, em 2018 ganhou o prêmio Nobel. Aí, enfim, isso acabou até ficando relevante. Bom, aí o que aconteceu? Eu aprofundei os estudos e o que ocorre? A estabilidade do microtúbulo é dada pela tirosina. Pelo aminoácido tirosina. Aí, quando eu fui estudar o Covid, que tem muita gente com problemas mentais, depressões, perdas cognitivas, pós-Covid, falei, como é que é no cérebro? Eu falei assim, vou fazer o seguinte, eu vou colocar no computador de Big Data, eu vou colocar a tirosina hidroxilase, que regula a tirosina de estabilidade dos microtúbulos, eu vou colocar no computador, eu vou tentar localizar onde está esse gene. E era o gene mais próximo do spike. Da proteína spike, que é responsável... Do gene... Entendi. Exato. Não acredito. O DNA da tirosina... Da tirosina hidroxilase. É o mais próximo da ACE2. Da spike, Exato. Da ponta do vírus. Aí abre e a tirosina hidroxilase, ela é toda ligada com os genes cronobiológicos, são regidos pela pineal. Falei, caramba. Mas alguma coisa há de ter mesmo, né, Sérgio? Porque eu fico pensando que a pineal... Vamos supor que a gente fala, regula o sono. Sim, mas no sono existe uma atividade cerebral extremamente produtiva. É um momento de limpeza. Mas não é a pineal que regula o sono. A substância que ela produz. Não, mas não é. Você quer ver aqui? É aí que eu vou chegar. Por favor. Vou chegar. Chegue, por favor. Vou chegar. Até hoje. Não, veja... não se assuste com o que eu estou falando. Eu quero aprender. Porque é o seguinte, o que acontece? Quando eu fiz o mapeamento dessas vias gênicas, eu tive uma clareza de uma coisa importantíssima, que o eixo bioquímico mais antigo da natureza é esse eixo melatoninérgico. Veja, a tirosina forma a melanina e a dopamina. Essas coisas são muito próximas, tá? O cérebro, ele tem melanina aonde? No sistema reticular ativador ascendente, no mesencéfalo, que ativa o quê? A lucidez da pessoa. Se o sistema reticular apaga, você some. Se ele acende, você acorda. E toda essa região responsável por isso é cheia de melanina, que são os neuromelanosomos. Bom, o que acontece? Esse eixo melatoninérgico, ele é o eixo bioquímico mais antigo da natureza, que diz respeito aos ritmos. Porque se não tiver ritmo, você não tem metabolismo. Então está em todos os animais. Todos os seres vivos. Exatamente, todos os seres vivos. Todos os seres vivos. Tem isso porque ele está integrado com o tempo da natureza, com os ciclos da natureza. Pensa o seguinte. Uma orquestra. Cada ser da natureza é um instrumento de uma orquestra. Tá? Fala para a orquestra tocar sem o maestro. O violino adianta meio segundo, o tambor adianta 1 segundo. Por que o maestro se descabela ali? Porque ele está vendo que o cara vai tocar, o violino adiantou um pouquinho, porque pensa que a orquestra não oscila, ela oscila. Opa, para aqui, para ali, vai ali, vai. Daí a pouco ele está em frangalhos, porque ele tem que segurar, ele tem que perceber que os metais avançaram meio, o outro tem que correr, o outro pera aqui, o outro não sei o quê. Você está dizendo que ele é que faz a cooperação ser eficiente? Aí o que acontece? A pineal é regida pelo céu. Então, qual é o maestro de todos os seres da natureza? O que é comum a todos os seres? Todos os seres da natureza têm o mesmo céu. Fazem parte da natureza. Tem o mesmo céu.
onde estão as estrelas, como elas se colocam, o Sol e a Lua. É o mesmo céu para todos os seres da natureza. Então, por que uma gravidez humana tem um ano lunar? Como é que o organismo sabe? Porque a pineal, ela rastreia a Lua. E vai... Então, quem comanda o tempo de uma gravidez é a Lua. A pineal só capta. Capta. Entendi. Exatamente. Entendi. Ela só capta. Exato. Ela só constata. É como... Quem que comanda o ciclo do sono e da vigília? É o Sol. A pineal só capta. É que a nossa cabeça não é translúcida. A captação se dá pelos olhos. Nem tudo que você absorve com os olhos vai formar imagem. Parte vai avisar a pineal que horas são. Perfeito. Entendeu? Então, na realidade, ela é o sinalizador. Ela é o sensor. Ele é o sensor de um sinal maior. Maior. Mas Entendeu? acaba que essa sinalização leva... Leva, mas veja que não é ela que comanda. Entendi, perfeito, perfeito. Né? Então, o que acontece? O que a pineal é? A pineal é um rastreador do céu que faz com que todos os seres vivos olhem para o mesmo ponto. Para que o ecossistema tenha um ponto de unidade na sua diversidade. Então, a pineal é um órgão de senso-percepção do coletivo. Perfeito. Você se depara com a seguinte situação: acabou de receber o diagnóstico de transtorno de personalidade borderline. E aí? Pois é complexo, é difícil, é muito difícil. Então, cuidado, procure informação correta, procure informação científica, procure informação de quem tem capacidade de entendimento e de realmente lhe mostrar possibilidades. No dia 12/11, às 19 horas, eu vou estar fazendo uma palestra imperdível sobre transtorno de personalidade borderline. Se eu fosse você, eu não perdia. Basta você clicar aqui embaixo e vem comigo.